Pegue, por favor, a Bíblia, coisa boa. Quem está sentindo a presença do Senhor aí, dá glória a Deus. Coisa boa você estar aqui hoje. Muito bom você estar aqui. Muito bom você ter vindo a esse lugar. Diga assim comigo, este não é. Diga forte, diga, esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Agora repete bem alto, bem forte assim comigo. E esta é... Mas qual autoridade? Vamos lá, diga, esta é a porta do céu. Você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, meu querido. Esse lugar é a casa de Deus. Esse lugar é a porta dos céus, amém, amados? Pastor, e o que significa isso? Significa que aquilo que você precisa para a tua vida vai fluir deste lugar, amém? Você toma posse em nome de Jesus. Fala para essa pessoa bonita que está do teu lado, diga, a tua bênção. Fala para profetiza, libera a palavra, diga, a tua bênção vai fluir deste lugar, amém? Mas a gente precisa estar com o coração aberto, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar na sintonia. Então fala para ele aí, ó, fica ligado, irmão, fica ligado, irmã, em nome de Jesus, amém? Pega a palavra de Deus, por favor, e abra conosco na carta aos Efésios, no capítulo 6. Hoje nós estamos encerrando, a nossa exposição acerca da armadura de Deus. Quem está aprendendo muito aí, diga glória a Deus. Quem está aprendendo a guerrear aí, diga aleluia. Amém, amados? É muito importante. Todas as vezes que nós estivermos nesse lugar, e que viermos ouvir, e que viermos buscar, e que viermos adorar, que os nossos ouvidos estejam abertos. E não apenas os ouvidos, mas também o coração. Que o nosso coração e os nossos ouvidos estejam abertos, atentos, para aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar pregando acerca da espada do Espírito, que é o último tema, O último item citado por Paulo na armadura de Deus. E o Senhor trouxe uma revelação diferente para nós. O Senhor compartilhou algo conosco que eu quero muito compartilhar com você, e eu não tenho dúvidas de que se você ouvir, se você entender, se você reter, eu tenho certeza que a partir de hoje a tua visão e a tua forma de lutar, principalmente isso, porque é sobre isso que a gente vai estar falando. Nós vamos estar falando sobre a espada do Espírito, mas a gente vai estar falando muito acerca da forma de lutar. Então é importante que você tome posse da palavra, tá bom? Vamos lá, carta aos Efésios capítulo 6, versículo de número 17. Quem encontrou, dá um glória a Deus bem alto para Jesus aí. Teu glória a Deus não me atrapalha não, tá? Você pode dar glória a Deus. Vamos testar, vai, dá glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia, então vamos lá. Efésios capítulo 6, versículo 17, ele diz assim a palavra: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Então veja que Paulo ele fala que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. E por último aqui no versículo 17 ele diz que é necessário, que é importante, que é fundamental, que é crucial nós tomarmos a espada do Espírito. Eu vou ler mais uma vez, estamos em Efésios 6, verso 17. Tomai também o capacete da salvação. Repita comigo, e a espada, bem alto, vamos lá, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Repita mais uma vez, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, amém? Então estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a tua cabeça e vai começar a orar pela minha vida agora. Nós já buscamos, oramos pela sua vida, agora ora pela minha vida. Peça ao Senhor nessa noite para que Ele venha colocar nos nossos lábios, no nosso coração, aquilo que você precisa ouvir da parte de Deus. Comece a falar, comece a pedir. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós acabamos de louvar o Teu nome, nós acabamos de entoar cânticos de louvores e adoração ao Senhor, mas agora é momento de nós ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, é momento do Senhor falar com cada um de nós. Então em nome de Jesus, coloca nos nossos lábios, coloca na nossa mente, coloca nos nossos corações, não a palavra que esta pessoa quer ouvir, mas a palavra que esta pessoa precisa ouvir, aquela palavra que vai virar a chave, aquela palavra que vai renovar o entendimento, aquela palavra que vai fazer com que as atitudes e os posicionamentos sejam diferentes. Então em nome de Jesus, venha, ó Deus, falando com cada um de nós, vem também preparando, Senhor,
Senhor, o coração dessa pessoa para receber a semente que será lançada. Abençoa-nos e fala conosco poderosamente, é o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. A igreja dá um amém, Jesus, aí, dá glória a Deus aí, aplauda bem forte ao Senhor aí. Você que é de Deus, aplauda bem forte ao Senhor nesta noite com alegria, amém? Senta por favor no teu lugar. Como a gente sempre costuma dizer, a partir de agora você não vai bater papo, a partir de agora você não vai andar pela igreja, a partir de agora você não vai conversar. Que toda a tua atenção esteja voltada para cá, para a palavra, preste atenção. Você sabe que de todas as peças da armadura de Deus, de todas as peças que nós já pregamos, a espada é a única peça adequada para atacar, amém? De todas as armas da armadura de Deus, a espada é a única que serve para o ataque. Se você analisar item por item, peça por peça desta armadura, você vai ver que o capacete, a couraça, o escudo, né, todos são instrumentos de defesa. Todos são instrumentos que têm a finalidade de proteger. Se eu uso um escudo, esse escudo é para me proteger. Se eu uso uma couraça, se eu uso o capacete, se eu coloco o sapato nos meus pés, esses itens, eles são itens que vão trazer proteção. Mas a espada já é diferente. A espada, ela é o único item da armadura que nos permite tanto defesa quanto ataque. Diga comigo, tanto defesa, vamos participar, diga, tanto defesa quanto ataque. Ou seja, é através da espada que eu tenho a possibilidade de avançar sobre o inimigo e vencê-lo. Eu posso tomar o escudo da fé, eu posso ter o capacete da salvação, mas o item da armadura que vai me fazer avançar contra as trevas e vencer é a espada. Diga comigo, eu só vencerei as minhas batalhas através da espada. Só que aqui mesmo em Efésios 6, no versículo 12, a palavra faz uma declaração que apesar de ser muito conhecida, e todo crente conhece esse texto, mas apesar de ser muito conhecida, é bem pouco seguida. Pastor, o que a palavra declara? A palavra diz que a nossa luta, ou seja, a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra carne ou sangue, ou seja, a batalha espiritual que o crente enfrenta, não é contra pessoas. Eu não estou me levantando contra o meu pai, ou contra a minha esposa, ou contra o meu irmão. Não é contra pessoas. Mas a nossa batalha, segundo Paulo, a nossa guerra, ela é espiritual. E sendo essa guerra uma guerra espiritual, tão importante quanto a gente saber contra quem usar as nossas armas, nós precisamos saber a forma e a maneira de usar. Então presta atenção, a minha batalha é espiritual. Então se a minha batalha é espiritual, eu preciso saber, primeiro, contra quem eu luto na batalha espiritual. Isso já está claro. A gente luta contra demônios, a gente luta contra principados e contra potestades. Mas além da gente saber contra quem lutar, a gente precisa saber como lutar. De que maneira eu tenho que usar essa espada? Ou de que maneira eu tenho que usar estas armas espirituais contra o meu inimigo? Porque pensa comigo, amados, se a nossa luta é contra principados e potestades, e se as armas da nossa milícia são armas espirituais, assim como a espada, por exemplo, a espada da palavra não é para atacar pessoas. Amém, amados? E o Espírito Santo, ele já começou a trazer a palavra por aí. A espada da palavra, que é uma arma espiritual para ser usada contra as trevas, ela não é para ser usada contra pessoas. Eu não posso me utilizar da palavra, eu não posso me utilizar da espada do Espírito para lutar contra pessoas. Diferentes do que muitas pessoas fazem, a palavra de Deus, ela não é um artifício, ela não é um meio, ela não é um método para a gente mandar recado para as pessoas. Glória a Deus, amados. Eu já vi muitos pregadores, muitos pastores, que se utilizam da espada do Espírito, que é uma arma espiritual usada para atacar o inferno. Eu já vi muita gente pegando essa arma e ao invés de usar contra Satanás, usar contra pessoas. Amém, amados?
Mas a palavra de Deus, a espada do Espírito, não é uma arma para eu atacar o meu irmão. Não é um artifício para eu usar, né, para eu jogar, para eu mandar recado para pessoas, não. Mas a palavra é uma espada, é uma arma de guerra para ferir o inferno. Glória a Deus, amados. O meu foco e o seu foco, uma vez que a gente se utiliza da espada do Espírito, o meu foco e o seu foco precisa ser o quê? Atingir o inferno, atingir as potestades, atingir os principados que se levantam no mundo espiritual contra a nossa vida. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, Jesus ele diz que o ladrão ele veio senão para quê? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ou seja, se o ladrão, Satanás, veio para roubar, matar e destruir, significa o quê? Jesus está dizendo o que aqui? Que o diabo ele veio para te atacar. O diabo ele veio para nos atacar. O diabo ele se levanta 24 horas por dia, 7 dias por semana, para quê? Qual é o objetivo dele? É me ferir, é ferir você, é atacar você, é atacar a tua casa, é atacar a tua família, é ferir os teus princípios, é jogar por terra todos os padrões espirituais que a palavra de Deus nos ensina. Então quando Jesus ele diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, ele está dizendo, olha, Satanás ele não está para brincadeira, ele veio para atacar. Só que apesar da Bíblia dizer, apesar de Jesus dizer que ele veio para atacar, matando, roubando e destruindo, Jesus ele disse, mas fica tranquilo, porque enquanto ele vem para atacar, matando, roubando e destruindo, eu vim para que você tenha vida, eu vim para que você tenha vitória, eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então levanta a tua mão e glorifica, porque enquanto Satanás se levanta por um lado, Jesus Cristo guerreia a nossa batalha por outro. Aplauda bem forte ao Senhor aí, meu querido. Jesus Cristo. Diga assim comigo, Jesus Cristo é a espada, é a arma de ataque. 1 João no capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz, 3 são os que testificam no céu. O Pai, repita comigo, o Pai, a palavra e o Espírito. E esses 3 são um. Então uma vez que a Bíblia chama Jesus de a palavra, e uma vez que a espada do Espírito é a palavra de Deus, Jesus é a minha arma. Jesus que está nesta palavra, Ele é a minha arma. Não para eu lutar contra você, não para eu lutar contra a minha esposa, contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu vizinho, contra o meu amigo, não. Jesus, Ele é a minha arma para eu lutar contra as trevas, para eu derrotar Satanás e ver o nome do Senhor sendo glorificado na minha vida. Então se eu não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que representa Jesus, se eu não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que representa o nosso Senhor, se eu não tiver essa espada, eu não vou conseguir avançar. Então não adianta você querer ter vitória no teu casamento, se você não tiver a espada do Espírito, que é Jesus, para guerrear contra as trevas que se levantam contra o teu casamento. Não adianta. Existem potestades que se levantam querendo fazer você se separar do seu marido. Existem principados, existem potestades que guerreiam todos os dias, querendo ver a tua casa dividida, querendo ver a tua família arruinada. Existem principados, existem potestades que trabalham todos os dias para quê? Para acabar com a tua fé, para te derrubar, para te jogar no chão. E se você não tiver a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que representa Jesus, se você não tiver Jesus, a espada, a palavra na tua vida, esses principados vencem. Então a primeira coisa importante para você entender aqui, se você não tiver Jesus, e quem é Jesus? Jesus é a palavra que é a espada do Espírito. Se você não tiver Jesus, você vai perder a batalha. Fala para essa pessoa, sem Jesus você perde. Mesmo ganhando você perde. Pastor, mas como assim mesmo ganhando eu perco? Porque a pessoa pode dizer, pastor, então quer dizer que sem Jesus eu não consigo casar? Consegue. Tem muita gente que casa sem Jesus.
Mas imagina a vida de uma pessoa que é casada sem Jesus. Tem muita gente que sofre. Pastor, então quer dizer que eu não consigo prosperar sem Jesus? Claro que consegue. Mas vai ver quantas dores essa pessoa não vai acumulando ao longo do caminho para ela poder obter o que tem sem Jesus. Então mesmo quando a gente vence sem Jesus, a gente perde. Então o primeiro ponto dessa mensagem: para vencer as batalhas, eu preciso de Jesus. Vamos repetir, porque eu aprendi que repetindo a gente fixa. Vamos lá, diga: para vencer as batalhas, eu preciso de Jesus. Pegou até aí? Só que tem um porém nessa história. Para vencer, para avançar, eu preciso de Jesus. Por quê? Porque Jesus é a palavra que é a espada do Espírito. Até aí a gente já entendeu. Só que para vencer as batalhas, não basta apenas termos a espada. Não basta apenas eu ter Jesus. Não basta apenas eu servir a Jesus. Mas além de termos Jesus, além de eu ter a espada, além de eu ter a palavra, nós precisamos saber como usar e contra quem usar. Porque quantas pessoas, gente, que por não terem Jesus, ou pior, quantas pessoas que até têm Jesus, pessoas que têm Jesus, que já entregaram a vida para Jesus, pessoas que conhecem a palavra, mas que por lutarem de maneira errada, elas acabam lutando contra o inimigo errado. O que mais a gente vê dentro da igreja são pessoas que têm Jesus, são pessoas que têm a palavra, mas por usarem a palavra, por usarem a espada contra o inimigo errado, estão perecendo. Quantas pessoas que se amam, mas às vezes estão se ferindo. Casais que têm Jesus, casais que conhecem a palavra, mas por lutarem contra o inimigo errado, estão usando a palavra para um ferir o outro dentro de casa. Quantos casais não passam por isso? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos irmãos, que apesar de conhecerem a Jesus, de conhecerem a palavra, mas na hora de usar a espada, está usando contra a pessoa errada. Usa a palavra para falar mal do irmão. Usa a palavra para poder repreender a pessoa. Usa a palavra para uma série de coisas. Por estarem inaptos, lutando de uma maneira errada contra o inimigo errado, tem muita gente que está usando a espada da palavra, não para guerrear contra o diabo, mas para julgar o irmão. Usam a espada da palavra, não para guerrear contra o diabo, mas para condenar o irmão, para apontar o dedo, para ferir uns aos outros. E enquanto eu uso a palavra para ferir você, enquanto você usa a palavra para ferir a mim, o verdadeiro inimigo está batendo palma e está sorrindo. É o marido autoritário, né? Usando a palavra para declarar: eu sou o cabeça, não é? Estou te dando um exemplo, mas pastor, como é que a gente usa a palavra da maneira errada contra o inimigo errado? É o marido que bate no pé: eu sou, porque a Bíblia diz que eu sou a autoridade sobre a tua vida e você tem que me respeitar. Aí o marido pega a espada da palavra, e em vez dele estar guerreando, usando a espada da palavra para se levantar contra o diabo, ele está usando a espada da palavra para repreender a mulher, para ser autoritário. Mas ele mesmo não está posicionado. Quem está entendendo, pastor? Diga glória a Deus. Eu sou o cabeça, você tem que me respeitar, mas ele mesmo não está posicionado. Então usando a espada da palavra de maneira errada. Quantas famílias, queridos, crentes, que estão se autodestruindo, por quê? Porque sem o entendimento, em vez de usarem a palavra contra Satanás, estão usando a palavra para acusar uns aos outros, né? É o filho que se levanta contra o pai, é a filha que se levanta contra a mãe, né? É um se levantando contra o outro, e às vezes usando a palavra, para poder uns contra os outros estarem assim, e o diabo está só curtindo isso. Não estou dizendo aqui que um pai ou uma mãe não pode repreender o seu filho na palavra. Não, tem que repreender. Não estou dizendo aqui que o marido, ele não pode usar a palavra para ensinar, para exortar a esposa. Não, ele tem que usar, tem que usar.
Até porque se a espada da palavra é uma arma que ataca, mas é uma arma que defende, a melhor maneira de eu atacar e me defender do inferno é através da palavra. Glória a Deus, amado. É eu ensinando a minha esposa, é eu ensinando os meus filhos na palavra de Deus, não estou falando isso. Só que lá na segunda carta a Timóteo, enquanto o Senhor estava nos dando essa palavra, o Senhor nos mostrou um detalhe que faz toda a diferença, que tem tudo a ver com aquilo que a gente está falando aqui. E lá nesse texto ele explica muito do porquê, e é aqui que eu quero que você se prenda, o porquê de muitas das nossas batalhas não serem vencidas. Pastor, eu sou crente, entreguei minha vida para Jesus, estou na igreja, eu tenho a palavra de Deus, eu sei que a palavra de Deus é a espada e que a espada é Jesus, mas por que eu vivo perdendo as minhas batalhas? Aí lá em 2 Timóteo, o Espírito Santo trouxe um entendimento para a gente. Vamos lá? 2 Timóteo, capítulo de número 2. Texto conhecidíssimo também. Segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 2. Veja o que a palavra vai dizer aqui no versículo de número 15. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Se você encontrou, dá um glória a Deus bonito aí. Diz assim a palavra, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Vamos ler bem alto? Diga assim comigo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Agora eu vou ler sozinho aqui para você entender. Paulo está dizendo aqui a Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como? Aprovado. Amém? Então, primeira coisa importante, para que eu venha me utilizar da espada do Espírito, que é Cristo, e ser vencedor das minhas batalhas, primeira coisa, eu tenho que ser um obreiro, eu tenho que ser um soldado, eu tenho que ser um servo aprovado. Glória a Deus, amado. Então ele diz, procura te apresentar a Deus aprovado. Mas o que vai me fazer ser aprovado? Duas coisas. Primeiro, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E outra, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o que o Espírito Santo começou a nos ministrar aqui, amados? Que não é qualquer pessoa que vai vencer as batalhas espirituais portando a espada do Espírito. Vou mandar logo a real. A espada do Espírito, a palavra de Deus, é para todos. Mas não vai ser todo mundo que vai vencer as batalhas da vida com a espada do Espírito. Por quê, pastor? Porque primeira coisa, eu tenho que manejar bem a palavra. Quem é o obreiro aprovado que vence as batalhas espirituais? Aquele que maneja bem a palavra. O que significa manejar bem a palavra? Diga assim comigo, manejar é conhecer. No livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o profeta diz, o meu povo perece. O meu povo, ele é destruído. Destruído como? Nas batalhas. Por quê? Por que ele é destruído? Porque falta conhecimento. Queridos, você não conhecer a palavra, você não ser um homem, uma mulher que busca conhecer a palavra de Deus, que busca estar ali tendo uma regular leitura da palavra de Deus, você está fazendo um péssimo negócio para a sua vida. Porque se é a palavra de Deus que me garante vitória nas batalhas, se eu não conheço a palavra, eu vou sempre ser derrotado. Diga assim comigo, a falta de conhecimento aprisiona. Uma pessoa que não conhece os seus direitos, uma pessoa que não estudou e que não conhece as leis, uma pessoa que não conhece aquilo que tem direito e aquilo que não tem direito, é uma pessoa facilmente manipulada. Por quê? Porque a falta de conhecimento me prende à ignorância. Então qualquer coisa que falarem para mim eu vou acreditar. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento. E biblicamente falando é a mesma coisa. Quando você não conhece o Deus que você serve, quando você não conhece o potencial da arma que você tem à tua disposição, mesmo com uma arma poderosa na mão, você vai perder a batalha. Por quê? Porque você não tem conhecimento. Eu tenho a espada do Espírito,
A arma mais poderosa que uma pessoa pode ter. Mas por eu não ter conhecimento, por eu não saber manejá-la da maneira correta, no momento que vem a tribulação, no momento que vem a luta, no momento que se levanta o inimigo, por eu não saber manejar, por eu não ter conhecimento, ele me domina. Por quê? Porque a falta de conhecimento gera domínio. Você só é dominado pelas trevas quando você não tem conhecimento. Agora, quando você passa a conhecer o Deus que você serve, o espírito de enfermidade não domina mais você. Posso ouvir um glória a Deus aí? Quando você conhece o Deus que você serve, o espírito de miséria não domina mais você. Quando você passa a conhecer o Deus que você serve, nada neste mundo, por mais absurdo e por maior que seja, nenhuma situação te para, porque você sabe que por maior que seja o teu problema, o teu Deus é maior do que qualquer coisa. Aleluias! Então, para vencer nas batalhas espirituais, através da espada do Espírito, não é qualquer um que vai vencer. Por quê? Porque primeiro, eu preciso manejar bem a palavra. Volto a dizer, apesar de ser uma arma disponível para todos, não é qualquer um que pode manejar, não é qualquer um que pode vencer com a espada do Espírito. Mas segundo Paulo, melhor dizendo, para sermos eficazes com esse tipo de espada, de arma, nós precisamos ser aprovados pelo crivo de Deus. E para sermos aprovados, primeira coisa necessária, temos que manejar a palavra da verdade. Repita comigo, diga manejar bem. Diga bem alto, manejar bem a palavra da verdade. Se Jesus não manejasse bem a palavra da verdade, Satanás iria vencê-lo no deserto. Se Jesus não soubesse manejar a espada, o diabo ia começar a falar e Jesus ia cair, porque até a Bíblia o diabo citou. Mas para cada palavra lançada por Satanás, Jesus ele revidava, Jesus ele avançava, Jesus ele se levantava e ele botou Satanás para correr através da espada da palavra. Eu profetizo sobre a tua vida: Satanás vai correr da vida do teu marido, Satanás vai correr da vida da tua mulher, Satanás vai correr da tua casa através da espada da palavra. Se você está comigo, abre a tua boca e glorifica, glorifica, porque através da palavra a vitória é tua. Pode aplaudir bem forte a Jesus, meu querido. Através da palavra a vitória é tua. Mas tem que manejar, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar. Então, para eu ser aprovado no quesito espada do Espírito, para portar, para vencer, primeira coisa, eu preciso manejar bem. Mas além de manejar bem, qual é a segunda coisa? Ele fala que nós não podemos ter do que nos envergonhar. Diga assim comigo, não ter. Repita bem alto, diga não ter do que se envergonhar. O que Paulo quis dizer com isso? O obreiro aprovado é aquele que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. O que ele quis dizer? O que isso significa, pastor? Não ter do que se envergonhar significa não sermos condenados naquilo que condenamos. Quando é que eu não tenho do que me envergonhar? Quando eu não sou condenado naquilo que eu defendo. Por exemplo, vou te dar um exemplo para você entender. Qual é a credibilidade? Qual é a moral que uma pessoa que adultera vai ter para falar, para ensinar que adultério é pecado? A pessoa que adultera pode ensinar para alguém que adulterar é errado? Sim ou não? Sim ou não? Mas por que ela não pode ensinar se o adultério está na Bíblia e é pecado? Porque apesar dela estar ensinando uma coisa certa, apesar dela ensinar que adultério é pecado, ele é um adúltero, ela é uma adúltera. Então ela tem do que se envergonhar. Ele tem do que se envergonhar. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então olha só como uma coisa séria.
Não, através da palavra eu sou mais que vencedor. Não, através da palavra eu vou vencer. Espera aí. Mas a palavra de Deus é uma arma poderosa. Sim, é. Mas a palavra de Deus é o que me garante vitória. É o que me faz atacar o inimigo. Sim. Mas espera aí. A palavra de Deus é uma arma poderosa. Mas ela só é uma arma poderosa e eficaz na mão daquela pessoa, daquele homem, daquela mulher que está apto para segurá-la. E o que me faz apto? Primeiro, conhecer, manejar bem a palavra. Mas segundo, o que me faz apto? Eu não me envergonhar, ou melhor, eu não ser condenado naquilo que eu condeno. Segundo exemplo, qual é a credibilidade? Qual é a moral que uma pessoa tem para ensinar que mentira é pecado, se a pessoa é mentirosa? Qual é a credibilidade que eu vou chegar aqui e vou dizer, você não pode mentir porque mentir é pecado, mas eu sou o maior mentiroso de todos? Eu tenho alguma credibilidade para ensinar sobre mentira se eu sou mentiroso? Tenho? Sim ou não, igreja? Não tenho. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então, quando Paulo fala aqui em Timóteo, preste atenção. Quando Paulo fala acerca dos requisitos que o obreiro aprovado precisa ter para portar a espada, para ser aprovado por Deus, Paulo está dizendo o que aqui, amados? Que Satanás, ele só será vencido na minha vida. Satanás, ele só será vencido na sua vida quando? Primeiro, quando eu manejar bem a palavra da verdade. E segundo, quando eu não tiver do que me envergonhar. Por que muitas pessoas guerreiam e perdem? Por que muitas pessoas guerreiam, entram na guerra e não vencem? Porque não conhecem, não manejam bem a palavra. Ou porque tem do que se envergonhar. Resumindo, brecha. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Não adianta você querer profetizar a palavra. Não adianta você querer declamar a palavra. Não adianta você dizer, em nome de Jesus, eu proclamo a palavra, se tem brecha na tua vida. Se você tem do que se envergonhar. Se você está condenado naquilo que você condena. Queridos, quando Deus nos mostrou isso aqui dentro da palavra, eu gelei. Porque a gente pegar a espada, presta atenção, pastor, a gente pegar essa espada aqui e usar essa espada aqui na vida dos outros, é muito fácil. É muito fácil eu pegar essa espada aqui e começar a cortar fulano. Você tem que se consertar, você tem que se converter. Sabe por que a tua vida não está dando certo? Por isso, por aquilo. É muito fácil, meu irmão. A gente pegar essa espada aqui, e a gente usar na vida dos outros. Mas não adianta a gente usar a palavra para pregar para os outros. Não adianta a gente querer usar a palavra para mudar a vida dos outros, se a gente não mudar primeiro a nossa própria vida. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não adianta a gente querer pegar essa palavra aqui e querer ensinar como as pessoas vão viver, se a gente em primeiro lugar não pegar essa palavra e não viver essa palavra primeiro. Eu volto a dizer, quantas e quantas pessoas que se amam, famílias, amigos, parentes, que se amam, mas estão usando a palavra, a espada, de maneira errada, porque um está ferindo o outro. Não, mas eu estou certo porque a palavra diz assim, assim, assado. Não, mas o outro está errado porque a palavra diz assim, assim, assado. E é um monte de palavra para cá, é um monte de palavra para cá. Um tacando espada no outro, um usando a palavra contra o outro. Mas peraí, mas e nós?
a gente está usando a arma certa nas pessoas erradas. E pior, a gente está usando a arma certa da forma errada. Amém, amados? Pessoas que por serem inaptas na batalha, pessoas que por estarem lutando contra o inimigo errado, estão usando a palavra de Deus para julgar os outros, estão usando a palavra de Deus para condenar os outros, estão usando a palavra de Deus para ferir os outros, enquanto que o verdadeiro adversário não está sendo nem arranhado. Quantas e quantas pessoas não estão assim? Pastor, e como é que a gente resolve isso? Porque qual é o objetivo da gente pregar, da gente fazer uma exposição bíblica falando sobre a armadura de Deus? Não é só expor o problema, não é só trazer à luz o problema, mas é trazer a solução. Quem quer solução aqui, diga glória a Deus. Quem quer solução aqui, diga glória a Deus. Então vamos lá, pastor, como é que a gente vence isso? Como é que a gente usa a espada da maneira correta e no inimigo correto? É muito simples. É muito simples. Abra comigo na carta aos Hebreus. Já estamos caminhando para o fim. Carta aos Hebreus. Abre lá. Carta aos Hebreus no capítulo 4. Hebreus, capítulo 4. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Cadê Christian? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. 4:12. Amém? Olha aqui, igreja, presta atenção. O que diz lá? Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, diz assim. Repita comigo. Porque a palavra de Deus... Vamos mais forte, repita bem alto. Diga, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Presta atenção agora. E penetra até a divisão da alma e do espírito. Diga mais forte, da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Posso ouvir um glória a Deus aí? Então olha o detalhe da palavra. Olha para mim, presta atenção. Antes de discernir os pensamentos, antes de discernir as intenções do coração, antes de separar juntas e medulas, ou seja, antes de quebrar a gente, porque a palavra de Deus quebra a gente, sim ou não, amados? Então antes da palavra quebrar a gente, separar junta e medula e despedaçar, qual é a primeira coisa que a palavra faz? A primeira coisa que a espada do Espírito tem o poder de fazer é dividir alma e espírito. Nunca mais se esqueça disso. Diga comigo, a primeira coisa que a espada da palavra faz é dividir, é separar alma e espírito. Amém? O que é a alma? A alma é a nossa carne. A gente pregou aqui em algumas outras ministrações. O que é a alma? A alma é a carne. A alma é o natural. São os desejos do meu coração que ficam aqui, ó. Só que quando eu mando a palavra de Deus, quando eu passo a espada, o que a espada faz? Ela separa a minha alma, o meu homem carnal do espírito, do homem espiritual. Diga glória a Deus. Então, amados, qual é a maneira que eu tenho de lutar de maneira eficaz contra o inimigo usando a espada do espírito? Eu tenho que usar a espada do espírito, não é no meu irmão, não é na minha mulher que eu tenho que usar a espada do espírito, não é no meu amigo, não é no meu vizinho, não são nas pessoas. A espada do espírito tem que ser usada em mim. Qual é a melhor forma da gente vencer o diabo na batalha espiritual? É a gente pegar a espada do espírito na mão e a gente dizer: eu vou acabar contigo, diabo.
Mas sabe como é que eu vou acabar contigo, diabo? Eu vou pegar a espada do Espírito, eu vou pegar a palavra e eu vou colocar ela, eu vou cravar ela em mim mesmo. Eu vou separar a minha carne, eu vou separar o carnal do espiritual, e a glória de Deus se manifestará na minha vida. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. O diabo é vencido quando a espada corta primeiro em você. Sabe quando o diabo é vencido? Quando a espada corta primeiro em mim. A espada do Espírito não é para eu usar nos outros. A espada do Espírito é para eu usar em mim. Por que ninguém está dizendo glória a Deus aí, meu irmão? Dá glória a Deus aí, meu irmão. A espada do Espírito, a palavra, ela não é para você sair aí dando golpe em todo mundo, chamando, não. É para usar em você. É para você pegar a espada do Espírito e meter dentro de você, para que a espada do Espírito comece a separar o homem carnal, comece a tirar o homem carnal de você, e comece a deixar carne de um lado e espírito do outro, para que você não ouça a voz da tua carne, para que você não siga os desejos do teu coração. Separa o carnal do espiritual, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quanto mais enraizada, guarda isso, quanto mais enraizada, quanto mais penetrante a palavra de Deus estiver em mim, glória a Deus, igreja, não é nos outros não, porque a gente tem uma mania, não, fulano precisa ser mais espiritual, fulano precisa ser mais crente, fulano precisa orar mais, porque a palavra diz, esse irmão precisa ser diferente. Não, esquece os outros. Quanto mais penetrante a espada estiver em mim, mais dirigido por Deus e menos dirigido pela carne eu serei. Por quê? Porque a espada divide alma e espírito. A espada separa carnal do espiritual. Então quanto mais fundo a espada estiver em mim, mais eu vou ouvir a vontade de Deus, mais eu vou fazer a vontade de Deus, e mais eu vou sendo transformado. Queridos, e o que essa revelação mostra para a gente? Que a maneira certa de nós usarmos a espada do Espírito. Quem quer vencer Satanás com a espada do Espírito, levanta a mão. Quem quer vencer Satanás da tua família, da tua casa, da tua vida financeira? Quem quer vencer Satanás do teu casamento através da espada do Espírito? Levanta a mão. Então a maneira aprovada por Deus da gente guerrear contra as trevas e vencer Satanás através da espada do Espírito, não é usando a palavra contra os outros, é usando a palavra contra mim. Quer vencer o diabo no teu casamento? Então não fica pregando para o teu marido, não. Pega a palavra e enfia em você. Espera aí, não. Deixa eu, o que eu preciso mudar? O que ele precisa mudar, eu já estou careca de saber. Agora, o que eu preciso mudar? O que o pastor precisa mudar, eu estou careca de saber. Agora, o que eu preciso mudar? O que o meu irmão precisa mudar, eu estou careca de saber. Eu bato o olho, eu já sei. Ele tem esse e aquele defeito. Não é o que os outros precisam fazer. O que eu preciso mudar? Quem quer vencer Satanás aqui, diga glória a Deus. Então a maneira certa da gente usar a espada do Espírito e vencer através dela, é usando a espada do Espírito em nós mesmos. Quanto mais ferido formos, mais cura traremos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não é Ele que faz a ferida e não é Ele que cura? Quem crê nisso aqui, diga glória a Deus. Quanto mais ferido pela palavra eu for, mais curado por ela eu serei. Quanto mais eu ferir a minha própria carne com a espada da palavra, quanto mais eu matar as minhas vontades com a espada da palavra, maior vai ser a destruição que eu vou causar no inferno. O inferno, ele vai desmoronar quando você começar a cortar a palavra de Deus dentro de você.
o inferno vai desmoronar, teu casamento vai ser liberado, a tua vida profissional vai começar a deslanchar, as resistências vão começar a ser quebradas, quando você pegar a espada da palavra e dizer, essa vai cortar em mim, diga glória a Deus. Quando nós usamos a espada da palavra em nós, nós destruímos as fortalezas, amém, amados? Nós destruímos as fortalezas, nós quebramos, e em Deus nós temos vitória. Quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, misericórdia, Senhor, porque eu já preguei muitas vezes acerca da espada do Espírito, mas eu nunca ouvi essa revelação. Eu achava que a espada do Espírito, a gente tinha que tacar a espada em Satanás, e de certa forma né? Diga comigo, a espada do Espírito é para vencer Satanás. Mas como é que a gente vence Satanás com a espada do Espírito? Satanás é Espírito. É ferindo a minha carne primeiro. É pedindo para o Senhor, Senhor, me liberta de toda a carnalidade. Entra com a tua espada em mim, sabe? Entra com a tua espada em mim, divide. A tua espada que divide alma e espírito. Entra com a tua espada em mim. Separa o homem carnal do espiritual. E liberta-me, e restaura-me, e abençoa-me, e transforma-me, e renova-me na tua presença. Liberta-me de mim, Senhor. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é Você pode louvar isso de novo? Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Você pode louvar ao Senhor? Se você estiver aqui.